Amém. Glória a Deus, paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Graças a Deus, mais um culto. Deus é fiel. Vamos orar aqui antes de nós iniciarmos. Vamos iniciar com o Salmo 125, 1 e 2. Vamos orar aqui. Senhor Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Nós te louvamos, te exaltamos por mais um dia estar na tua presença. Eu peço a ti, Deus, continua conduzindo aqui, Pai. Toma o meu lugar. Não venha eu falar, mas que o Senhor fale em cada coração, cada um que está ouvindo, Pai, que está vendo essa mensagem, abençoa com o teu poder a tua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Põe a King James aí, filho. Irmãos, Salmo 125. Todos aqueles que depositam absoluta fé. Eu vou pegar a minha aqui, que essa daí está diferente. É a outra. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Em nome de Jesus. Cada situação da nossa vida, nós precisamos entender uma coisa. Se eu, ou se você, se nós colocarmos a nossa confiança em nós mesmos, certamente logo a gente vai cansar. Se a gente colocar a confiança no outro, pior ainda, logo a gente vai cansar. Porque não vai atender às nossas expectativas, porque só Deus pode suprir a nossa necessidade. Então o que eu preciso fazer? Colocar a nossa confiança em Deus, em nome de Jesus. Diante de cada situação, coloca a confiança em Deus. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de todo o seu povo, desde agora para sempre. O voto 1, filha. Cada situação, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Em todo tempo, coloca a confiança em Deus. Se eu confiar no salário, com certeza eu posso me decepcionar. Se eu confiar em uma condição que prometeu, que falou que vai acontecer, certamente eu vou me decepcionar. Agora, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, mas tal coisa vai acontecer e tá assim, assado, eu não sei como é que resolve isso, como é que essa situação vai ter uma solução. Coloca a confiança em Deus. Quem está cuidando da nossa vida é Deus. Surgiu tal situação, deram tal diagnóstico. Quem está nos fazendo permanecer inabaláveis é o Senhor. Não é que não está acontecendo as coisas. Está acontecendo. Mas eu preciso entender que tem um Deus, um Pai no céu, que cuida da nossa vida. Versículo 2 diz assim, ó. Como estão os montes, assim como estão os montes, a roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Então, primeira parte, coloca a confiança em Deus. Entenda que tem um Deus cuidando da nossa vida. Tem coisa que não aconteceu. Nós pensamos assim, eu cheguei atrasado, ou aconteceu por conta de uma situação adversa. Deus está guardando. Mas eu não vi, mas Deus está guardando. Surgiu tal situação. Não, Deus vai mostrar que tem situação que eu não estou vendo, que Ele me guardou. Mas tem situação que Ele vai me mostrar que é a mão dEle, que Ele está agindo no nosso favor. Por quê? Muitas vezes a gente coloca confiança em um monte de coisa. Aí daqui a pouco eu começo a agir, começo a calcular, começo a fazer conta e tô lá confiando. Decepção. Agora, quando eu coloco a confiança em Deus, eu sei que Ele, assim como os montes estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo, desde agora para sempre. Os montes estavam em volta de Jerusalém. Então, presta atenção. Como que funcionava antigamente? A cidade, ela tinha lá os muros. Então, assim como os montes estão à roda de Jerusalém, então ele estava num lugar cercado por montes. Então,
Para o inimigo chegar ali, ele precisava passar pelos montes. Irmão, se surgir alguma coisa, tem que passar por Deus. Se Deus permitiu, em nome de Jesus, nós vamos viver, vamos vencer em nome de Jesus. Qual que era? Por que eu preciso entender isso? Para eu não me frustrar. Qual que é o projeto de Deus para Jesus? Cruz do Calvário. Para salvar, para nos salvar. E qual a situação que estava acontecendo? Cruz do Calvário, para me salvar, para te salvar. Era fácil? Não. Mas Deus permitiu, era o projeto dele. Então eu preciso entender, ó, se passou as montanhas, pode saber que é permissão de Deus. Agora, o que eu preciso entender? Colocar a minha confiança em Deus, que em todo tempo Ele está cuidando da nossa vida. Se eu colocar a confiança na amizade, se eu colocar a confiança no dinheiro, certamente nós vamos nos decepcionar. Não tinha lá a dona lá que estava doente? 12 anos sofrendo? 12 anos com hemorragia? Gastando tudo com os médicos? O dinheiro não conseguiu. Não tinha uma ciência, um médico capaz de resolver. Até o dia que ela chegou até Jesus e tocou nele, ela foi curada. O que eu preciso entender? Coloca a confiança em Deus. Eu vou fazer a minha parte, como se não tivesse ninguém do meu lado, e entendendo que todo mover vai acontecer por Deus. Às vezes a gente pensa, nossa, está acontecendo isso, está acontecendo. É a mão de Deus na nossa vida. Olha só, Números 23, versículo 19. Deus, não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Irmão, o que ele está falando para mim e para você? Se ele nos prometeu, em nome de Jesus, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. O que ele está falando? Deus não é homem, né? A outra versão fala, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Filho, sabe o que é? Surgiu aí um negócio aí, não vai dar para fazer aquilo lá para você não. Não, Deus não é homem, não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. O que eu preciso entender? Se ele prometeu, as coisas vão se cumprir na minha e na sua vida. O que eu preciso fazer? Tá na posição de ser abençoado, tá na posição de viver a manifestação de Deus. O que ele está falando? Filho, pode confiar, vai em nome de Jesus. Vamos em nome de Jesus. Como? Confiando em Deus, entendendo que Ele garante a sua palavra. Se a palavra nos garantiu, Deus nos deu vitória, então toma posse da palavra em nome de Jesus. Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Irmão, Deus prometeu, vai cumprir, vai acontecer em nome de Jesus. Por que eu preciso colocar a confiança nele? Senão eu vou me cansar, você vai se cansar. Eu coloco a confiança em mim mesmo. Deus, não consegui cumprir tal coisa. Agora, quando eu coloco a minha confiança em Deus, eu sei que aquilo que Ele prometeu vai cumprir, vai acontecer, nós vamos viver em nome de Jesus. Continua aqui, vamos lá. Isaías 40, versículo 28. Não sabes, não ouvistes, que o Eterno Yahvé, Deus, né? O Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável, seu conhecimento é incompreensível. A gente vai chegar lá no 31. O que nós precisamos entender? Não sabes, não ouvistes que o Eterno, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa e nem fica exausto? Irmão, eu vou cansar. Se eu não andar na força de Deus, eu vou me cansar. Vai surgir situação que vai me deixar cansado. Vai surgir situação que vai tentar sugar as nossas forças. O que ele vai falar? Continua, versículo 29. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Faz forte o cansado. Então, faz forte o cansado. Já cansou?
Ele vai te fazer forte. Eu cansei, ele vai me fazer forte. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Correu tanto, mas correu tanto, correu para lá, correu para cá, foi lá de um lado, foi do outro, tá fatigado. O que ele falou? Vai multiplicar o nosso vigor. Anda nas asas de Deus, versículo 30. Ó. Versículo 30. E vamos aqui que vai dar certo em nome de Jesus. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm, não se fatigam, caminham e não se cansam. Você está entendendo que um pãozinho, um pouco de água que vem do Senhor vai realmente nos fazer andar por 40 dias e 40 noites e cumprir aquilo que nós precisamos cumprir? Se eu ficar na minha força, se eu ficar no meu natural, eu vou cansar. Os jovens se tropeçam e caem. Mas se eu andar na força de Deus, as coisas vão acontecer. Em nome de Jesus, mais aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Tá entendendo? Eu estou vivendo tal situação e eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu começo esperar no Senhor. Deus, tem situação X, Pai, para resolver, tem situação Y, tal situação, tem lá essa condição, como é que faz? Filho, confia em mim? Você tá confiando? Tá, eu não sou homem para mentir, né? Não sou filho do homem para me arrepender. Então confia que vai dar certo em nome de... Então a gente coloca a nossa confiança, coloca a nossa esperança em Deus e em nome de Jesus nós vamos continuar caminhando diante de cada situação. Não tenta ir na sua força. Eu e você, ó, já teve aquele... O mais simples. Já andou de bicicleta? Você pega lá uma subida. Ou você vai descer, se a bicicleta tiver a marcha lá, você põe na mais leve e vai mais devagarzinho, porém aguenta a subida. Chega uma hora que vai começar, você vai só deixar ela descendo. Irmãos, o que eu vou fazer? Eu vou esperar no Senhor, porque aí eu vou renovar minhas forças. Se eu ficar na minha força, eu vou cansar. Quantas coisas a gente fica lutando na nossa força? Você fala assim, Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Não, você não vai fazer. Vai andar na minha força. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias. Correm e não se fatigam. Caminham e não se... Você já viu isso? Caminhar e não se cansar? Correr e não se fatigar, é isso aí, andar na força de Deus. Se eu continuar andando na minha força, logo eu vou desanimar, eu vou ver problema, vou ver desafio, vou ver luta, as coisas vão acontecer e eu não sei como é que resolver. Mas na hora que eu coloco a minha confiança em Deus, as coisas acontecem. Se eu ficar aqui, mas Deus, como é que eu vou resolver isso? Para de calcular. Mas aqueles que... Se eu esperar em Deus, eu sei que Ele é poderoso para fazer. Se eu esperar em Deus, eu sei que eu vou voar mais alto do que eu estou voando. Voam alto como águia. Não tem aquela história lá, que o corvo lá, o passarinho, sei lá, quem começa a bicar a águia lá, o corvo, né? Tem essa história aí. Aí ela não fica brigando. Ela vai bater na asa e vai subindo. Aí chega lá, ele não aguenta porque o ar é diferente. Irmão, Deus vai levar eu e você para um nível diferente. Se eu andar na minha força, isso daí vale para todas as coisas da nossa vida. Por quê? Se eu ficar andando na minha força, eu não vou conseguir. Se eu e você andarmos na nossa força, nós não vamos conseguir. Agora, se nós andarmos na força de Deus, nós vamos viver o sobrenatural. Eu estou andando e Ele vai renovando a nossa força. Já viu? A gente que acorda muito cedo, geralmente a gente está cansado. E às vezes você fala assim,
20 minutinhos que separa um segundinho, dá uma descansada, dá uma força, dá um renovo. Às vezes eu acho que vou produzir mais continuando. Não, eu faço uma paradinha, aguardo a direção de Deus e vou renovar minha força, vou voar mais alto, vou subir para um nível diferente. Na minha força, não, nas asas de Deus. Se eu ficar tentando, eu queria tanto que acontecesse tal coisa, mas aqueles que esperam no Senhor, se eu estou esperando em Deus, eu vou ter minha força renovada. Se você está esperando em Deus, você vai ter a sua força renovada. Existe um mundo e as coisas acontecendo e eu preciso estar com a mente renovada. Transformar pela renovação da nossa mente. Mas se eu estiver cansado, já viu aquela exaustão? Você não consegue pensar, você não consegue raciocinar quando você está cansado? Teve uma vez, bastante tempo, mais de 10 anos mais ou menos. Eu tinha trabalhado à noite, tinha ido levar a Sueli no serviço, depois eu tinha que ir lá pro lado de Carapicuíba. Chegou uma hora que tinha um carro, o carro ia entrar ali perto do banco ali, do Banco do Brasil, ele ia entrar para lá e eu tava descendo. Ele parou, né? Porque vinha gente do outro lado, ele ia virar e eu tava de moto. Eu não sabia o que eu fazia, porque eu tava tão com sono, cansado, eu não sabia se eu virar, e tinha um vão desse tamanho assim, ó, pra passar. Eu não sabia se eu virava, se eu ia pra lá. Irmão, quando eu cheguei perto do cara, o cara falou, você tá bem, tá tudo bem com você? Tava cansado. Sabe o que acontece quando a gente tá cansado com as coisas? Eu não consegue raciocinar direito. Se eu continuar vivendo na minha força, eu vou cansar, não vou conseguir ter bom êxito. Mas se eu conseguir entender que e esperar em Deus, eu vou renovar as forças, vou voar mais alto, vou correr e não vou se fatigar, vou caminhar e não vou se cansar, eu vou viver o sobrenatural de Deus. Olha só, Efésios 6, versículo 10. Efésios. O 6, no versículo 10. Ó, diz assim, concluindo, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Vai lá. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que eu preciso fazer? Fortalecer na força do Senhor e do seu poder. Eu não estou de brincadeira. Tem uma luta acontecendo. Tem um diabo que luta contra a nossa vida. Ou você acha que ele não sabe quando você está cansado, quando eu estou cansado, sem força para raciocinar? Se eu não parar e não falar com ele, a paz que excede todo entendimento não vem sobre nós. Foi isso que o Filipenses falou lá, o Paulo falou para os Filipenses 4,7, ó, fala com ele aí, fala com o Senhor. Todas as suas petições sejam conhecidas diante de Deus com oração e súplica. E a paz que excede todo entendimento guardará o coração, revestido de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Não anda sozinho não, tá cansado? Em nome de Jesus, para, reflete, desce lá em Troade, porque senão você vai cansar, porque as coisas não estão acontecendo. Às vezes é Deus que está impedindo. Vai lá em Troade, vamos orar, esperar a revelação de Deus, mas eu preciso me fortalecer no Senhor. Estou cansado? Ele vai renovar nossas forças, porque eu estou esperando ele. Vai lá, 12, versículo 12. Ó. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmão, tem uma luta espiritual acontecendo. Se eu achar que eu enxergo, que eu consigo fazer sozinho, eu vou me cansar. João 15, versículo 4, sem mim nada podeis... 5, 4 e 5 ali, sem mim nada podeis fazer. Então o que eu preciso fazer? Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Com quem eu estou lutando? Eu estou lutando com o principado, porque a nossa luta não é contra seres humanos.
e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Se eu não parar e esperar no Senhor, eu não vou ter a força renovada. Aí depois surge lá um demônio, surge uma situação contrária, como é que eu vou vencer? Como é que você vai vencer? Surgiu lá um demônio lá numa área da nossa vida e vem lá uma situação contrária. Irmão, a gente começa a orar. Surgiu uma situação esse dia aí eu falei, Jesus, tem alguma coisa estranha nesse negócio aí. Não é possível uma coisa dessa. Peraí. Jesus, põe a tua mão lá, Senhor, abençoa, tira do meu caminho. Jesus, põe a tua... Daqui a pouco, ó, aconteceu umas coisas lá. Falei, Jesus, irmão, se eu não tiver descansado, eu não vou entender. E eu só vou descansar na presença dele. E descansar é o quê? É descansar, parar de fazer? Não, entregar, entender que Deus não é homem para mentir, nem para se arrepender. E ele vai fazer na nossa vida. Se eu continuar nesse ritmo, ó, tô indo. Não, vai na força de Deus. Versículo 13. Ó, por esse motivo, vestível de toda a armadura de Deus, a fim de que possais... É assim mesmo? Isso. Por esse motivo, vestir toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecer inabalável, sem retroceder. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. O que ele falou? Vestir de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau. Tem o dia mau que pode acontecer, e eu preciso estar ciente disso. A gente precisa estar ciente. Ó, ele não vai provar além do que eu aguento, mas com aprovação ele vai dar o livramento. Então sinal que é uma situação que está acontecendo que ele nos dá a capacidade para vencer. Então o que eu preciso fazer? Ó, aí chega a luta, a gente está parecendo que entrou dentro da máquina de lavar e pronto. Tem vez que... Como é que foi? Aconteceu isso com você? Aconteceu. Que dia? Aquele dia. Mas eu nem percebi. Não percebeu? Porque a gente está renovando a nossa força em Deus. Se for na nossa capacidade, a gente está lá com ou mal-humorado, ou chorando para todo quanto é lado. Alguém vai falar com nós, a gente já se emociona, já vai chorando. Não, eu vou permanecer fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Tem um projeto de Deus para a nossa vida. O que ele falou? Coloca a sua confiança, coloca a sua confiança, que você não vai ser abalado. Se eu colocar a minha confiança em Deus, eu não vou ser abalado. Finaliza aí, agora no Jeremias. Ó, por quanto? Presta bem atenção. O que ele está falando? Para eu confiar, não é? Que eu vou ser que nem um monte de Sião, não vou abalar. Por quanto? Somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Planos de fazê-lo prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Irmão, o que eu preciso entender? Porquanto somente eu conheço. Somente o Senhor conhece os planos que Ele tem ao nosso respeito. Em nome de Jesus, o que eu preciso entender? O plano foi abortado? Não, eu continuo com a minha confiança em Deus. O que nós precisamos fazer? Renovar a nossa força para a gente voltar a voar como águia, conseguir chegar no sobrenatural de Deus e viver as manifestações do Senhor. O que eu preciso fazer? Somente eu conheço. Por que somente Ele conhece? Porque está selado nele. Aí versículo 12 e 13. Ó, então me invocareis, chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vai lá o 13.
Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Coloca a sua confiança em Deus, em nome de Jesus. O que ele está falando para mim e para você? Que somente eu conheço os planos que tenho a vosso respeito. Plano de fazer prosperar, de te abençoar. Aí ele fala, então me invocareis, me buscareis. O plano está lá com Deus. Eu me cansei? Então renova suas forças em nome de Jesus e continua vivendo o plano de Deus. Ó, presta atenção aqui, 2 Reis 20, versículo 4. 2 Reis 20, versículo 4. Põe aí, por favor. 2 Reis, capítulo 20, versículo 4. Ó, contudo, põe o versículo 2, filha, por favor, desse daí. O 2, volta aí, no 2. Ó, ao ouvir essa palavra, o rei virou o rosto para a parede e orou a Yahvé, versículo 4. Ó, ele orou ao Senhor. Sabe o que é isso? Os que confiam no Senhor. O que eu estou entendendo? Mantenha a sua confiança em Deus, descansa no Senhor, entenda que se eu e você manter a confiança em Deus, nós não vamos ser abalados. Não estamos lutando com gente, não estamos lutando com pessoas, estamos lutando com principado e potestade. Então, eu preciso me fortalecer no Senhor, sabendo que os planos dele para minha e para a sua vida continua de pé. Ah, mas surgiu uma coisa fora do comum. O que eu vou fazer? Entrar na presença dele. A qualquer momento nós podemos entrar na presença de Deus. O que ele fala assim? Ó, contudo, antes que o profeta Isaías retirasse da cidade, quando atravessava o pátio intermediário, eis que lhe sobreveio a palavra do Senhor dizendo, volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração, as tuas súplicas e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei. Depois de 3 dias subirás à casa do Senhor. Irmão, o que eu preciso entender? Se a minha confiança está em Deus, eu vou falar com quem? Com Deus. Em nome de Jesus. O que eu preciso entender? Os planos estão de pé. Somente eu conheço os planos. Ele não falou para ninguém, para o diabo não melar, para nossa carne não entrar no meio e falar assim, ó, eu escutei lá de Deus aquele dia que o maior vai servir o menor, vou me intrometer aqui, vai ir lá no final dar um negócio aiada. O que ele falou para mim e para você? Filho, continua confiando que você vai conseguir renovar suas forças. Se eu tentar agir da minha força, nós não vamos conseguir. O que eu tenho que fazer? Parar, escutar a direção de Deus, entender que Ele está cuidando, mas em todo momento vai na força de Deus em nome de Jesus. Amém? Amém.